Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer, suplicar uns pelos outros, agradecer, Senhor, as Tuas muitas bênçãos. Ó Deus fiel, Deus bondoso, abençoa os meus irmãos, guarda a Tua igreja, guarda, Senhor, os Teus servos na cidade, no interior. Guarda, Senhor, as criancinhas, toma em Tuas santas mãos cada vida. Abençoa a juventude da igreja, guarda, meu Senhor, as famílias, os casais sem filhos, os casais que já estão só. Ó Deus, Te louvamos, Pai, pela Tua igreja. Abençoa, meu Senhor, os nossos irmãos. Abençoa os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados. Socorre os aflitos, socorre os inválidos, ajuda, Senhor. Guarda, Senhor, cada um. Tu és o nosso Deus, nós somos os Teus servos, Pai, necessitamos e dependemos de Ti. Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo, desde que iniciamos o trabalho em 1988, foi e continua sendo comunicar a palavra de Deus em forma de lição e como programa de rádio. Fizemos isto em grandes emissoras, hoje estamos apenas numa pequena emissora, mas não perdemos o pique, nem o jeito e nem a confiança. Continuamos acreditando na importância, o poder da comunicação da palavra de Deus. E nós vamos ler e meditar, aprendendo juntos, aqui no Salmo 71. Salmo de número 71, versículos de 1 a 8, para a nossa meditação hoje. Em Ti confio, ó Senhor, nunca seja eu confundido. Livra-me na Tua justiça e faz que eu escape. Inclina os Teus ouvidos para mim e salva-me. Sê Tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança. Senhor Deus, Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por Ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para Ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas Tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do Teu louvor e da Tua glória todo dia. Glória a Deus, que coisa boa! Então vamos louvar, bendizer, exaltar e aprender juntos. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós lemos a Tua palavra. Pedimos a Tua graça, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Toma em Tuas santas mãos cada vida, Pai. Opera maravilhas, opera poderosamente. Nos dá, meu Senhor, a graça para viver, para servir, para seguir. Nos dá, meu Senhor, a Tua proteção. Deus fiel e bondoso, Senhor da glória, ajuda-nos e guarda-nos. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos.
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, é maravilhoso a gente ler a palavra de Deus, meditar, pensar naquilo que a gente tem nas nossas mãos. A palavra de Deus, o verbo de Deus, a palavra materializada. É uma bênção. Deveríamos ter mais apego, mais dedicação, mais consagração. Infelizmente, não é assim. E os exageros à parte, houve uma época que os idólatras iam ler a Bíblia e lavavam as mãos, usavam uma luva e tal. Como se fosse uma coisa tão santa que só pudesse pegar uma vez na vida e fosse assim, todo amparado. Nem tanto céu, nem tanta terra. Nem tanto céu, nem tanta terra. Nós precisamos da palavra. E é maravilhoso aprender juntos. Saber que a palavra de Deus é maravilhosa, saber que é uma bênção para a gente e aprender. Aqui o salmista expressa diante de Deus: em ti, Senhor, confio. Que eu nunca seja confundido, que eu jamais venha a ficar confuso. O apóstolo Paulo, depois de tanto embate e combate, ele dizia: eu sei em quem tenho crido, sei que é poderoso para guardar o que me pertence, guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final. Pois é, homens e mulheres cheios da graça podem enfrentar embates e combates, mas não fica confuso nunca. E os que são verdadeiramente consagrados não churuminga. Sabe o que é churumingar? Os verdadeiramente consagrados, dedicados, não ficam questionando: por quê? Por que eu adoeci? Por que desse diagnóstico? Por que esse prejuízo? Por que esse infortúnio? Por que essa aprovação? Quem tem graça não questiona. Quem tem graça vive. Quem tem graça vive na graça, vive. Se houver problemas, ainda sabe muito bem que deve ter havido alguma razão para ter acontecido aquilo e certamente haverá proveito. Então, meus irmãos, eu acho maravilhoso aprender. E, como dizia minha mãe, vou acima, vou abaixo e tiro um benefício, arranjo um benefício. Em ti, Senhor, confio, que eu nunca fique confuso, que eu jamais venha ter uma confusão, problema de confusão, ficar confuso, ficar inseguro. Eu lastimo. Tem alguns indivíduos que eu me reservo a falar o nome deles, até porque não adianta, são gente muito sem futuro. Mas os indivíduos que escrevem, escritores de mão cheia de besteira. Escritores, alguns que eles se baseiam nos outros, as pessoas investem neles, eles têm muita a pompa danada, aí investiam neles e eles escreviam. Aí junta dinheiro com facilidade, igreja grande, isso, aquilo. Aí junta dinheiro com facilidade, lançam livros, seus temas e faz e acontece. Depois pisa em cima do que ele mesmo escreveu. Uma tragédia. Então é bom, meus amados, a gente nunca ficar confuso. O versículo 2 diz: livra-me na tua justiça. O nosso Deus é o Rei da Justiça. Então,
Quando você confia, ele te livra. Você confia, você não vai buscar fazer, mover montanhas para poder se fazer, adquirir alguma coisa, ou se fazer ouvir, se fazer honrar. Então, honre a Deus, sirva a Deus que Ele faz. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Faz que eu escape. Me dá o escape. Me ajuda. Me ensina. Me ajuda a contar a vitória. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu a minha habitação forte. Já pensou morar numa fortaleza? Pois é, Deus é a fortaleza do seu povo. Deus é o esconderijo. Eu não sei se eu não sei se eu devo fazer. Coragem eu tenho. No mínimo vão me xingar de inventor de males e tal. Mas eu tenho sim coragem, disposição e fundamentos para fazer dedicar. Eu nunca fui de ler um versículo isolado. Mas já pensou? Passar 15 minutos ou mais falando só naquele primeiro versículo do Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Pois é, porque Deus é um esconderijo para mim. Deus é um esconderijo para ti. Ele é que nos livra, que nos esconde. Ele é a nossa habitação forte ou fortaleza, habitação forte ou esconderijo, habitação forte ou, vamos atualizar, bunker. Um edifício debaixo do chão. Deus é tudo isto para quem confia nele. Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha força, a minha rocha e a minha fortaleza. Uma rocha e uma fortaleza, ou uma fortaleza escavada na rocha. Tem tudo isto neste mundo de Deus. Uma fortaleza feita na rocha. Alguém fez até cidade na rocha. No versículo 4, ele diz: livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio. Meus queridos irmãos, um dos grandes receios dos servos de Deus em relação aos ímpios é porque o ímpio é maligno em suas ações. Quando o profeta Elias fez aquele grande desafio ao rei Acabe, um rei sem futuro lá do Israel do Norte, o Elias fez o desafio. A história, porque o idólatra acredita no ídolo. O incrédulo acredita no demônio dele. O Acabe acreditava no Baal. O Elias não acreditava, é claro. Sabia que o Baal não prestava para nada. Aí o Elias faz o desafio. O Acabe topou o desafio. E o Elias matou 850 profetas. 400 profetas da Astarote, a Nossa Senhora dos Demônios da época de lá, e 450 profetas do Baal. Então, quando a Jezabel tomou conhecimento do que tinha sido feito, a carnificina, que as pessoas acham terríveis isto hoje, mas carnificina desde o começo do mundo.
O primeiro criminoso foi o Caim. Sabe Deus quantas mil pessoas o Caim e seus descendentes eliminaram? Porque todo perverso é violento. E quando não tem coragem de fazer direto, faz na covardia. Aí o que aconteceu? Ela jurou Elias de morte. E o Elias fugiu. Porque os ímpios são perversos. Os ímpios fazem toda maldade. Então, aqui no versículo 4 diz: livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios, das mãos do homem injusto e cruel. O Elias teve medo de ser desmoralizado, além de ser massacrado, além de sofrer a injúria, a injustiça e as humilhações, ainda seria, quem sabe, mutilado, quem sabe teria os olhos vazados, como Sansão teve, quem sabe o que aconteceria com ele. Porque os ímpios são cruéis. Livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança. Tu és, Senhor meu Deus, tu és a minha confiança, a minha esperança, desde a minha juventude, desde que eu me entendo por gente, desde novo. Pois por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Agora merece louvor, gratidão. Foi o Senhor que me sustentou desde o ventre. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. É maravilhoso pensar. O sujeito tem uma condição de sofrer horrores. Aí Deus ampara, sustenta, alimenta, protege, esconde no seu esconderijo, no seu pavilhão. Esconde no seu pavilhão, livra da contenda da língua dos perversos e livra da mão injusta dos perversos. Aí o adorador louva, bendiz. No versículo 7 ele diz: sou como um prodígio para muitos. Quem me conhece, no meu caso, eu, irmão Freire, quem me conhece sabe, eu sou um prodígio. Quem me conheceu, quem conheceu o meu histórico, imagina o sujeito nascer arrebentado e andar com 3 anos de idade. Será que teve outro animal retardatário? Eu andei com 3 anos de idade. Doente, arruinado, arrasado, subejo da morte. Acho que a morte teve nojo de mim. Eu sou um prodígio. Eu sou um prodígio. E o salmista diz, Salmo 71, versículo 7, eu sou como um prodígio para muitos. Pois tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, mas tu és o meu refúgio forte. Refúgio seguro, fortaleza. Encha-se a minha boca do teu louvor.
Como é bom louvar, bendizer, exaltar o Senhor. Eu sou muito, não sei se exigente ou arredio em relação à música ruim. Olha, esse louvor porcaria, essa porcaria que eles chamam de louvor, que na verdade não é louvor, essa porcaria que eles cantam para fazer sucesso, que hoje está tudo assim por conta do diabo, é louvor gospel. Louvor gospel. Hoje eu estava ouvindo, aliás, ontem eu estava vendo um padre incentivando para evangelizar. Como é que evangeliza com os ídolos? Mas agora tem o louvor dos ímpios, louvor dos idólatras, louvor dos corruptos, louvor dos fornicários. Homens ordinários da pior espécie, mulheres ordinárias da pior espécie. Deus vai se interessar por um lixo deste chamado de louvor? Ele chama louvor porque não tem outro nome. Ou porque pensam que presta para alguma coisa. Mas aqui o salmista diz: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Sabe a importância, o peso que tem isto? Encha-se a minha boca do teu louvor. Ou seja, tudo que eu disser, tudo que eu ensinar, tudo que eu pronunciar, tudo que eu publicar, que tudo sirva de louvor, que tudo motive o louvor. Encha-se a minha boca do teu louvor e que tudo isto redunde em glorificação. E ele complementa o versículo 8. E da tua glória todo dia. Todo dia. Todo dia é dia de louvar. É dia de louvor. Agora, é claro que para quem vende, todo dia é dia de faturar. Por mim morreriam de fome. Não compraria, não compro, mas não, nem compro e nem incentivo. Só se houver qualidade, só se houver fundamento, só se houver testemunho. A artista de meia tigela explorando a igreja, nunca, jamais contem comigo. Então, meus amados, é a palavra. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Que o Senhor Deus abençoe meus irmãos de uma maneira profunda. Agora nós vamos fazer a intercessão pelo memorial da oração. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado pelo teu amor profundo. Obrigado pela tua graça revelada, manifestada, meu Senhor, na pessoa maravilhosa de Jesus. Agora, meu Senhor, nos ajuda, nos guarda, nos livra, nos dá a tua graça, enche o nosso coração de gozo, de paz, para glorificar, bendizer e exaltar o teu nome maravilhoso. Continua operando na igreja, guarda a tua igreja na cidade e no campo, enche de graça, Senhor, os nossos corações, nos dá a felicidade, nos faz, meu Senhor, publicar os teus atos poderosos cada dia. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida, ajuda os teus servos, as tuas servas, crianças, jovens e adultos que têm sido, Senhor, instrumentos em tuas santas mãos. Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa petição.
Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.